sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está bobo, Conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência, amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil. Muito obrigado a você que está sintonizando a gente, minha gente querida. Engraçado, ontem na abertura do programa, eu tive a oportunidade de agradecer, não é? E eu vi antes do programa, na procura do Google, eu convido você a fazer isso, em torno de 29 milhões de pessoas procurando o Fernando Sérgio YouTuber. Pois bem, após o programa que nós tivemos ontem, eu fui de novo lá porque eu estava querendo ver se mantinha. E na verdade nós tivemos, em termos de procura no Google, em torno de 37 milhões. Então a gente fica muito feliz, evidentemente, são pessoas que entram, sai, isso não significa efetivamente audiência e nem significa que a totalidade seja do nosso programa, não, mas de qualquer maneira a preferência é do nosso programa, porque todas as páginas primeiras que ali estão são do nosso programa. Então muito obrigado a você que está sintonizado com a gente. Nilson Salles, abraço. Reginaldo Lima, eu acho que é Isvazak, quando eu vi o teu nome, passou, você sabe como é, vai passando na telinha que a gente tem aqui os nomes e às vezes não dá tempo, a gente está falando, não pode interromper o raciocínio e não dá tempo de falar com mais clareza. Mas muito obrigado mesmo. Estamos aí de volta, ontem tivemos um grande programa, hoje teremos outro grande programa. Eu tenho aqui, ó, os nossos amigos lá, vamos lá, olha, você vê ali o mestre Manel Dionísio dando um adeuzinho para você, doutor Silvio Provenzano, presidente do Conselho Regional de Medicina, também mandando um abraço, e também o nosso querido doutor Cícero Munhoz, cardiologista dos mais respeitados do Rio de Janeiro e diretor do Hospital Alemão do Amparo. Nós estamos aqui juntos de vocês, lembrando que este programa é na realidade uma oferta das espadascatana.com.br, são espadas decorativas, porém feitas exatamente iguais às espadas dos samurais lá na época da Idade Média, exatamente no Japão. Então você recebe uma espada dessa que é uma verdadeira joia e na verdade tem até um suporte para, se você não tiver criança em casa, botar numa mesa bonita, numa sala de jantar, ou então para você colocar na parede onde é mais utilizável. E segundo a lenda japonesa, essas espadas trazem sorte. Será? Não sei, mas de qualquer maneira faz parte da lenda. Então se você quiser saber mais, acesse espadascatana.com.br ou aqui mesmo no Facebook, apenas Espadas Katana. Se você for de fora do país, você pode encomendar através do site internacional que é shotokan.com. Shotokan. Alô, Cerise Tasca, minha querida amiga de muitos anos. Cerise, abraço para você. Cerise Tasca Magalhães, bom dia. Da família Tasca, eu passei em frente à casa da sua juventude. Eu tive em Juiz de Fora nesse carnaval, aproveitar para recordar aqueles momentos bons que vivemos por lá e fui dar uma volta de carro, né? Lá no Morro da Glória, onde nós moramos, né? E na verdade fica em frente à Igreja da Glória, e passei pela Rua dos Artistas, onde era a casa do seu Pascoal, e de bela lembrança, e que na verdade hoje é um edifício, né? As coisas mudam, mas as memórias ficam. Então um abraço para você, para o Marne, para o Marco, para todos os amigos, para o Marcelo, enfim, para todos os amigos, né? O Júlio, né? Um abraço grande, sim. A Eliane Faixas está vendo a gente também, e eu queria lembrar, você que está sintonizado com a gente, né? Que a Netflix hoje tem 1000 soluções para você
a sua diversão em casa. Netflix, na verdade, traz para você inúmeros filmes, milhares de filmes, e tem muita gente que deixou a TV a cabo, só está com a Netflix, porque faz a próxima programação. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o jornalismo, de um modo geral, ele tem sim que noticiar tudo e, consequentemente, tem que noticiar as notícias ruins. O que eu questiono aos meus coleguinhas é o seguinte: você precisa emendar uma notícia ruim com a outra, e depois vem uma terceira, e depois vem uma quarta. Outro dia, conversando aqui, e de repente alguém falou assim: não, na verdade, a notícia policial, ela dá audiência. E de uma certa forma, ela pode até ser verdadeira. Se está havendo aí, de repente, um tiroteio, nós temos que saber. Mas hoje tem os sites aí que informam isso, né? Mas, de qualquer maneira, é preciso ter uma certa relevância também às notícias boas. O que está acontecendo, por exemplo, no CREMERGE, com essa nova administração do Dr. Silvio Provenzano, é uma notícia boa. O que está acontecendo aí no Hospital Alemão do Amparo, com essa nova administração, por parte até do Dr. Cícero Munhoz, que está trazendo até tomógrafos novos, é uma notícia boa. O que eventualmente acontece é que não há uma mescla, e é um negócio incrível. E outro dia eu fui obrigado a dar razão a um amigo meu lá em Juiz de Fora, o Marcelo, que me disse o seguinte, falou: meu Deus do céu, você só vê notícia ruim, você bota no noticiário, pau e pedra, é pau e pedra, é pau e pedra. Meu Deus do céu, calma. Aí o povo fica desesperado, né? Eu acho que a gente tem que garimpar também as boas coisas para poder temperar a notícia e mostrar que ainda vale a pena viver, né? Por exemplo, o exagero dito pela infelicidade do presidente Bolsonaro, ainda ontem, que foi amplamente comentado, inclusive por bolsonaristas ferrenhos, é uma coisa que não acrescenta absolutamente nada. A gente sabe dos exageros, depois cada um vai ter a sua opinião, a gente sabe, a gente lamenta os exageros, mas são coisas pontuais, não são coisas que acontecem em todos os blocos, em todos os carnavais. Então é aquela história. Eu até entendo um momento meio que assodado, depois veio o general, meu Deus, o assessor dele, que agora me fugiu a memória, dizer não é bem isso, inclusive a coisa das Forças Armadas que foram ditas, né, que a democracia só existe porque as Forças Armadas querem. Não é bem assim. Na verdade, a democracia existe porque, na verdade, apesar de não ser o regime perfeito, é o melhor de todos os regimes. E tem que haver uma equalidade, uma igualdade entre os poderes. Mas isso faz parte, talvez, das adaptações, não é? Dele entender, a meu ver, que não é mais aquele capitão que falava palavras de ordem, algumas muito questionáveis, e que agora é um estadista e tem que se comportar, a meu ver, como um estadista, porque o que a gente espera é que o governo dele seja bem sucedido. O que a gente precisa desesperadamente disso, e às vezes uma fala dessa solta pode prejudicar algumas coisas que só acontecem na democracia. Ontem eu tive a oportunidade de estar aqui com o Gelcio Cunha, de estar aqui com o Dr. Luiz Aibinder, não é? De estar aqui com um grande jornalista, o nosso querido Fábio, o Fábio Antônio, não é? E a gente conversava sobre isso, e a gente falava o seguinte: é preciso sim você ser simples, eventualmente você até estar de bermuda, não é o problema, mas é preciso ter um certo decoro com relação às coisas que apresenta e com as coisas que fala, porque isso repercute lá fora, e repercutindo mal, acaba infelizmente não trazendo sequer investimentos para o Brasil. Faz parte de um aprendizado de um governo novo que chega aí, cheio de esperanças, mas que na verdade tem que começar a ter um certo freio, a meu ver, principalmente no palavreado, porque recentemente a gente sabe, o problema era o filho ou o outro filho. Agora já o problema passa a ser do presidente, que é uma pessoa, não tenho dúvidas de que esteja bem intencionada, mas que precisa medir um pouco as suas palavras, a meu ver. Bom, de qualquer maneira, e sobretudo o que fazer no Twitter, porque tem muita coisa importante a ser feita nesse país e, a meu ver, não é esse tipo de comportamento que vai trazer melhorias para o país. E outra coisa, o importante, minha gente, é que nós todos tenhamos fé neste governo e nos governos que aí estão. Mas para isso também tem que haver uma coisa chamada fiscalização.
é um direito do cidadão. Todo poder emana do povo, pelo povo e será exercido para o povo. Então fica aí pelo menos esse recado e vamos continuar. Eu queria trazer aqui para você nesse momento, antes de passar lá para a mesa de debates, onde a gente vai debater este e outros assuntos, a Ana Lúcia Barbosa nesse momento está vendo a gente. Oi Ana, um abraço. A Delmir de Oliveira Salvioli, meu amigo de muitos anos, era meu ouvinte na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, minha Nossa Senhora. Gente, eu estou vendo aqui tantos amigos queridos, né? Na medida do possível, Max Stefano, lá de São Paulo, capital, né Max? Um abraço para ti. Mas olha aqui, agora nós vamos ao momento de oração e depois vamos partir diretamente para o debate. Vamos falar disso, vamos falar de carnaval, vamos à oração, porque só Jesus na causa. A oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então tivemos o nosso momento de reflexão, o nosso momento de oração. Minha gente, nós temos aqui também o Paulo Nobre, um querido amigo de muitos anos, foi coordenador da Band quando eu estava lá, quando a Rádio Guanabara transformou-se em Bandeirantes, né? Eu estava lá no ano de, agora, 82. O tempo voa. O tempo voa, tô velhinho. Bom dia, meus queridos. Vou começar aqui pela ordem, então, né, Samira? Ajeita um pouquinho a câmera, que eu acho que ela ficou um pouquinho tortinha aí. Com o nosso querido doutor Cícero Munhoz. Bom dia, doutor Cícero. Bom dia, meu amigo Fernando, os internautas. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui.
no meu presidente Provenzano. Nosso querido Dr. Silvio, mestre Dionísio, do samba, né? que vai falar daqui a pouquinho a respeito do que ele viu na passarela. Mas, meu caro doutor Munhoz, eu começar com esse assunto aí da abertura, né? Eu estava vendo o William Vac hoje, é um jornalista, a meu ver, muito ponderado, muito competente, e que ele dizia que o problema que está havendo neste governo é o de comunicação. Concordo. Não é? Que tem que haver uma certa moderação, né? E eu não sei, eu acho que eu queria saber a sua opinião a respeito. Olha, Fernando, eu acho que comunicação é tudo, né? Sem comunicação a gente não se entende, a gente não tem um foco, né? E a vida é assim, você tem que ter um foco e perseguir esse foco e tentar se entender. Eu vou te dar um exemplo lá no hospital mesmo. Quando nós chegamos lá no dia 1º de março, mais precisamente, fez um ano agora. Meus parabéns. Nós tivemos o primeiro mês para tentar entender o que estava acontecendo. Tentar entender os pontos fracos, né, que levaram ao hospital a uma situação de extrema gravidade, quase fechando as portas. E uma das coisas que nós detectamos gravíssima era a falta de comunicação. Ou seja, um hospital é uma empresa, né, no caso um hospital particular, que tem que ter vários polos que tem que se entender e se falar diariamente. Então não tem que pensar que o diretor médico, não, existe uma direção médica, mas paralelamente existe toda uma estrutura de apoio, um departamento pessoal, um RH que é importantíssimo dentro do hospital, né? Uma parte administrativa, a parte financeira. E a gente detectou que na gestão anterior, cada um ficava no seu canto e pouco se falava. E quando se falava era naquelas horas mais emergenciais, onde o planejamento já tinha ido para o buraco, tudo já tinha se acabado. Então eu vejo num governo a mesma coisa. O presidente tem os seus auxiliares, lá, os seus ministros, e tem que falar uma linguagem que todos entendam. E eu penso assim, não é o fato de eu ser presidente que eu posso falar o que eu quero na hora que eu quero, não. Às vezes até dá vontade. Dá vontade. Dá vontade. Não é um cidadão comum, né? Exatamente. Quando ele abre a boca e fala, ele está representando um país. Quando a gente representa, né, um grupo, no meu caso a direção do hospital, o Provenzano lá no CREMERG, ele tem que falar a coisa na hora certa, na medida certa e para as pessoas certas. Se eu começar a ser guiado pela emoção e não pela razão, tem tudo para dar errado. Então eu vejo no Bolsonaro um cara bem intencionado, e eu já te falei isso, eu conheço pessoas, eu tenho como amigos, um amigo em particular, médico também, que tem uma relação familiar com o Bolsonaro, né? O filho dele é casado com a filha desse meu amigo, e ele sempre, a gente fala de Bolsonaro há 10 anos, mais de 10 anos para cá, a gente se conhece há 20, então ele me fala o seguinte: o Bolsonaro é um cara muito correto, bem intencionado, agora ele às vezes explosivo, foge, né, do limite. Ele precisa realmente ter alguns limites. Tem que ter postura de estadista, né? Tá faltando alguém para segurar melhor o que talvez ele fala. Aquele general que eu esqueci o nome, por favor, eu até gosto dele, o Heleno. Um cara, né, muito que bem, ontem no final, para apagar o incêndio do negócio de Forças Armadas, que querem a democracia, aí ele botou o Heleno para... Não é bem isso. Vamos aqui fazer justiça também, o vice-presidente até tem surpreendido positivamente, eu acho. Inclusive mais maduro. Cara muito correto, que tem opiniões bem achadas, né? Tem algumas coisas que ele realmente Quando substituiu, não teve aquela coisa de aparecer, pelo contrário, foi super discreto. Parabéns, o nosso vice-presidente está de parabéns. Que o nosso presidente possa ouvi-los, né? Meu caro Dr. Silvio Provenzano, de presidente para presidente, né? Só que o presidente do CREMERG também é isso, né? Na presidência, quando o amigo assumiu a presidência da CREMERG, o amigo que falar representa 80 mil médicos no Rio de Janeiro, não é isso? Quase isso. Quase 80 mil. Quer dizer, então tem que saber o que falar, né? Lógico. Na verdade, você pode se ver enquanto presidente de diferentes maneiras, né? Eu sempre me vi, tanto me ver, por mais heterogênea que seja a massa de médicos no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. No mundo, né? Não é, o médico não é uma classe, né?
Eu aprendi há muitos anos atrás que uma classe profissional ela tem uma certa homogeneidade. Os médicos são mais uma categoria profissional, até porque as escolas de medicina, elas desde o princípio já diferenciam, um formando do outro. Aí o médico ele se especializa, o local onde ele fará a especialização vai lhe permitir ter uma formação um pouco melhor ou não. Então há uma heterogeneidade muito grande de um médico para o outro. Isso eu aprendi na carne. Uma vez eu disse assim, você acha que você é o quê, Silvio? Pitangui? Eu olhei realmente a distância. Pitangui passa o fim de semana na Suíça esquiando. Eu falei, eu com sorte consigo pegar uma prainha no Leblon. Então realmente é uma classe muito heterogênea. Esse lugar em 85 numa empresa, e a pessoa dizia exatamente por que os médicos são mal pagos, exatamente por conta dessa heterogeneidade. E o empresário, desde aquela época, lá se vão 34 anos, ele paga por baixo, não paga por cima. Mas eu queria também começar o nosso debate hoje, não poderia ser diferente, homenageando todas as mulheres. 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. E a mulher, é por causa dela que nós estamos aqui hoje. É verdade. Se a mãe não tivesse num determinado momento me dado a luz, eu não estaria aqui. Estamos simbolizando todas as mulheres, a minha mãe, Dona Alice, que ainda é viva, graças a Deus. Que bênção. A quem eu beijo o rosto, um muito obrigado, e que ela simbolize nesse beijo no rosto, um beijo no rosto de todas as mulheres. Vocês são especiais. Que maravilha, que maravilha. Parabéns a todas as mulheres, uma belíssima lembrança que a gente abraça, né? Eu me lembro que recentemente eu tive a oportunidade de estar com algumas pessoas e uma delas é uma freira. Eu fui fazer, como é que se chama aquilo? Registro digital, porque sendo síndico do prédio tem que fazer o registro digital. E de repente, o certificado digital. E de repente tornou-se uma coisa muito agradável, porque estava lá essa freira, mais uma outra que parecia também ser freira, e tinha outras pessoas, e tinha aqueles que faziam o registro. Enfim, enquanto a pessoa levantava os dados todos, a gente ficou papeando ali. E num dado momento, a freira disse, vai com Deus, meu filho. E eu disse, olha, eu agradeço, né, o vai com Deus, e eu só que tinha uma palavrinha para falar com a senhora de Deus. Eu acho que Deus, a melhor parte de Deus é a parte mulher. Então, eu sinto isso, né, porque somos homens e mulheres, né, mas o homem é aquela figura, né, que é forte, que tem todas as decisões, essa coisa toda, mas ai de nós se não fosse a mulher, não é mesmo? Se bem que isso está mudando. Mas só para complementar, Está mudando. Eu cortei que o 8 de março é importantíssimo para todos nós. Eu acho que principalmente para nós homens, que não podemos nunca deixar de louvar as mulheres. Mas o presidente, ele pode ser um líder, e me parece que a ideia do Jair Bolsonaro é muito mais ser um líder do que um representante. Então, às vezes, ele extrapola. Nesse conceito dele de liderar uma nação, ele vai além, eu diria, que do razoável. Simplesmente isso. A postagem dele foi absolutamente desnecessária. Em nada acrescenta, não. Líder dele. Ele no Twitter, eu acho que ele tem como o modelo dele o Trump. Só pode ser porque é outro que abusa de bobagem. Mas eu acho que ele não conseguirá, espero que ele não consiga ser tão trapalhão quanto o Trump. Porque o Trump, pelo amor de Deus, né? As pessoas no entorno do Jair Bolsonaro consigam convencê-lo, me parece que não é muito fácil. Ele é um indivíduo que sempre demonstrou, pelo menos do público, ter ideias muito fortes, muito firmes. E essas pessoas normalmente não são dadas ao diálogo no sentido de tentar contemporizar as coisas. Ele precisa de um pouco mais, eu diria que de moderação em algumas coisas, deveria focar em realmente governar. Que é o mais importante. Graves problemas no Brasil, sobretudo na área econômica. É necessário que ele consiga a aprovação da reforma da Previdência, indiscutivelmente. E a reforma da Previdência ela não deve ser
para um grupo só, ela tem que ser para todos os brasileiros. A gente não pode penalizar o civil sem que outros também tenham a sua cota de sacrifício, porque será necessário um sacrifício de todos e deveria começar, na minha opinião, pelo próprio parlamento, pelo próprio Senado, claro, pela própria Câmara, pelas próprias assembleias legislativas. O exemplo vem de casa, né? Exato. Não é justo o indivíduo trabalhar 35 anos para ganhar um mísero salário que mal dá para comprar um arroz e feijão, e o indivíduo se aposentar nababescamente com 8 anos de trabalho. Algumas coisas precisam ser urgentemente revistas, sem dúvida alguma. Isso é uma simples opinião de um brasileiro. Não, mas eu concordo inteiramente. Acho que concordamos. Acho que concordamos. Minha opinião é essa. E que seja aprovada com o sacrifício de todos, com mudanças que realmente precisam acontecer. Eu acho que, de repente, o político pode se aposentar com um tempo menor, sim. O cara, para se aposentar com 35 anos de trabalho, ele teria que ter 7 mandatos, o que, convenhamos, é extenso demais. Mas alguma coisa razoável, talvez com 5 mandatos, ou 4, 20, 25 anos, já poderia, evidentemente, pleitear a aposentadoria. Veja bem, o meu mandato à frente do CREMERJ, ele é um mandato que vai ter a duração de 20 meses. E não pode ser mais longo do que isso, porque eu tenho toda uma atividade profissional em paralelo, e para que eu possa me dedicar integralmente, o que é absolutamente imprescindível, no cargo que eu ocupo, eu tive que abandonar boa parte das minhas atividades. Eu espero, então, logo expire o meu mandato e expire minha função no CREMERJ, eu possa retomar a atividade como professor, a atividade como preceptor de residente. Já tive do atual diretor do Hospital de Servidores. Ele disse: não, teu cargo você continua chefe em vacância. Foi de uma delicadeza, gentil, né? O Vladimir Cortese, a quem eu agradeço a gentileza de me deixar como chefe em vacância da clínica médica, para que eu possa voltar tão logo meu mandato acabe. Mas se eu tivesse, por exemplo, que continuar, digamos, sei lá, 4 mandatos, 20 anos, como é que eu poderia retomar minha atividade médica na prática depois de 20 anos? Não teria como. Então eu entendo que o político, quando ele se dedica, como todos deveriam se dedicar, com afinco à profissão, ele depois de 4 mandatos não tem como retomar de repente a atividade. Mas o cara é advogado, ele volta para uma banca. Olha, é complicado depois de tanto tempo afastado. É verdade, é verdade. Então eu entendo que o político deva ter uma aposentadoria, mas não para os atuais 8 anos. 8 anos é uma blasfêmia para aquele brasileiro que vai trabalhar 35 anos, que sabe mais até os 65 anos de idade. E cuja média de ganho é em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 de aposentadoria. Quer dizer, nem chega ao teto. E veja bem, é esse indivíduo que já numa certa idade precisa tomar remédios, remédios que muitas vezes não estão na farmácia popular, e mesmo quando estão, muitas vezes não consegue pegá-los. É um indivíduo que tem que ter uma dieta especial, que obviamente tem um custo maior, nem sempre tem um imóvel próprio, paga aluguel. Pergunta que não quer calar: como é que esse indivíduo vai fazer um milagre de sobreviver? É muito complicado. Eu acho que a gente tem que parar para pensar, e eu acho que o Bolsonaro, independente das ideias que ele tem, e as quais a gente já conhece muito bem, concordando ou não com ele, sabemos o que ele pensa, ele deve focar agora em governar. E governar significa negociar com os políticos para que os projetos de governo dele, que afinal de contas foram todos que o levaram até a presidência da República, possam ser executados para ele prosseguir. O Brasil precisa disso. Fica o recado do William Vac, um abraço para o William, que diz o seguinte: a cozinha de casa não pode chegar no Planalto. Verdade. Isso. O meu mestre Manuel Dionísio, como é que foi o carnaval? Disse não, Ana Lúcia Barbosa. Muito bem. Mestre Manuel Dionísio teve fazendo seus comentários pela SRZD, acertei? Do Sidney Rezende. Um abraço para o jornalista Sidney Rezende, foi meu colega na Globo durante alguns anos. Ele estava em Brasília e eu no Rio de Janeiro, isso nos idos dos anos 90, né? Já vai há um certo tempo, mas é um competente jornalista. Como é que foi a cobertura que o amigo viu que ninguém viu na Marquês de Sapucaí? Bom dia. Primeiramente, bom dia para o nosso internauta, o Silvio, agora pode ser no médico.
Nosso médico, né? Também? Agora Então. Agora tá difícil de morrer. Agora tá difícil para mim também, porque eu tenho um cardiologista e tenho um doutor. Quem me der vai se preparando aí. Cícero sabe muito bem que a genética foi privilegiada com o mestre Manuel. É verdade. E é um homem de uma constituição, eu diria, ímpar, singular. O único cuidado é que o médico tem que ter, pelo menos, o bom senso de não estragar o que a natureza fez tão perfeito. Olha só, meu Deus do céu, hein? Olha, eu fico imaginando o doutor Silvio Provenzano com essa lábia, garoto. Meu Deus, havia mulher que resistisse a esse homem? Meu Deus, hoje em dia das mulheres. Olha, eu não ia entrar por essa seara não, mas já que você quer. Eu tive uma adolescência muito complicada, porque eu não tinha tantos recursos assim, como alguns amigos tinham de frequentar à noite, boate e tudo. E muitas vezes eu me enfronhava lá no fundão para estudar. Eu tinha muito pouco tempo para, digamos, para uma vida onde essa lábia... Olha, mas Deus é justo, porque senão não teria concorrência. Fernando, eu era gago, as pessoas não acreditam. É mesmo? São que é história que eu conto. Mas eu gaguejava, em parte pela insegurança, em parte porque eu cresci ao lado de um menino que também era gago. E sempre que eu encontro algum amigo que tem esse problema até hoje, é incrível como eu volto a gaguejar e fica aqui a minha saudade com o grande advogado Marcelo Belotti, que já partiu de outra esfera, que quando ele chegava comigo, ele começava a gaguejar e eu pedia desculpas, né, porque eu voltava a gaguejar. E ele dizia, inveja. grande Nelson Gonçalves, né? Mestre Grande, um dos maiores cantores do Brasil, que eu tive a oportunidade de entrevistar algumas vezes, era gago. Mas ao abrir a voz para cantar, meu Deus do céu. Mas, mestre Dionísio, e aí, me conte. Primeiramente, eu quero abraçar todas as mulheres também, entende? Especialmente Dona Angélica Maria da Conceição, minha mãe. E nas demais mulheres, eu tenho que abraçar todas através, primeiro, da Samira. Meus parabéns, Samira. Foi muito importante quando eu soube que a Ana Paula fez alguns anos, e uma pessoa que eu já conhecia e não sabia. Então, estou muito feliz de desejar sucesso para todas as mulheres e dizer o seguinte: a mulher não é sexo frágil, não, né? Não. Sexo fraco, pode ser fraco, mas frágil não é, não. Eu quero ver um homem ter coragem de ter filho, não tem. Então a mulher não considera a mulher um sexo frágil, sim, um sexo fraco. Fraco de força. Se força no braço a gente vai ter. Mas eu acho que na minha concepção a mulher tem muito mais força do que nós. E sabe o que eu acho bonito? Que esse carinho e respeito que você tem pela Ana Paula, ela tem pelo senhor. Porque quando eu falei que eu tinha te conhecido aqui na casa do Fernando Sérgio, ela falou, manda um beijo carinhoso para ele. Porque ele foi, digamos, uma das pessoas que conduziu a Ana Paula para o mundo do samba, né? É, verdade. E ela é uma aficionada. Eu digo o seguinte, a paixão que eu tenho pelo futebol, ela tem pelo samba. Então não fale mal do meu Fluminense. Então, toque na Mangueira, no Salgueiro, porque ela Que maravilha. Mal, principalmente da Mangueira. Ela estava em festa, aquela vitória da Mangueira. Samira eu fiz também. algumas críticas lá em casa. Aí quando eu imagino. Não é bom, não. Pesado para mim, eu resolvi falar. Cheguei no meu limite. Pronto. É verdade. Mas e aí, o carnaval? Eu estou aqui, só um minutinho, vou passar para você. Eu estou aqui com o livro Os Grandinetes no Brasil. Aqui é a província de Latrônico, de onde todo mundo saiu em 1850, né, que foi uma obra do Zé Roberto de Toledo Novaes, hoje já com o Papai do Céu, e que na verdade trouxe essa informação. Então aqui tem a minha mãe, já que hoje é o dia da mulher, eu quero homenagear, já está com o Papai do Céu, com meu pai Antônio, fico até comovido, mas de qualquer maneira eu quero também fazer a minha homenagem, já que eu não posso beijá-la, beijo a mamãe de vocês, no caso do doutor Silvio, né, que tenham a felicidade. Daqui a pouco eu vou chorar aqui. Como um bom italiano. É verdade. É verdade. Que nós temos a nossa origem na bota. Siamo tutti italiani. Nós que temos nossa origem naquela bota fantástica, um país maravilhoso.
nós temos essa característica da Do emoção. falar com emoção. Com emoção, Né? No outro dia a pessoa estava dizendo, poxa, eu vi você falando no debate, falou bem. Eu falei, primeiro porque a gente fala o que a gente acredita, o que a gente pensa. E isso facilita muito a comunicação, já que a gente começou falando das dificuldades de comunicação, que pelo visto ainda são muitas. Mas quando você fala com a convicção de que tem por trás toda uma emoção, como você acabou você de falar convence, com a sua mãe, né? além de você convencer, a voz ela sai encorpada, a voz ela sai com conteúdo, a voz atinge o outro naquilo que o outro tem de mais puro. Ela te convence realmente. O convencimento ela vem por essa emoção. E é engraçado, como lá na Bota, o pessoal da Itália que vem pra cá tem muito essa emoção. De que a gente fala muito com as mãos. Com as mãos, Isso é um engano. O papai era um homem que falava muito pouco e pouco gesticulava. Mas quando o velho Giovanni, que Deus o tenha, falava, todo mundo parava para prestar atenção. Todo mundo. Porque ele não era de falar muito alto. E se ele falasse, era a única pessoa até hoje que eu ouvia, ele dizia, Silvio Sérgio, meu amigo, até minha mão cortar. Estremecia. O Silvio Sérgio significa coisa boa no filme. Não vem aí. O doutor Provenzano falou do ele é meu xará. O Provenzano é meu xará no segundo nome, né? Sérgio. Isso me lembra o velho Zé de Vasconcelos, né? Que contava uma piada. Zé Vasconcelos, um grande humorista. Ele é grande humorista, Zé Vasconcelos. Palmeirense. Que disse que teve um naufrágio, e nesse naufrágio tinham 2 italianos. E foram os únicos sobreviventes. E quando chegou lá no determinado local da praia, os bombeiros falaram, o que aconteceu? Pô, como é que vocês dois aí, só vocês dois, e não sabiam nadar? Ele falou, a gente vem conversando. Parlando. Mas, meu caro mestre Dionísio, e aí? Como é que foi a Avenida, Justo, a Vitória da Mangueira, Salgueiro está bem colocada, Portela idem, como é que é? Justo, mas eu vou retomar pela parte da palavra comunicação que vocês falaram aí. Foi o que faltou também no Carnaval. No outro programa que eu falei, faltou de comunicação, o programa é sério, porque todo mundo crucificou o prefeito não gosta de Carnaval, o prefeito não deu dinheiro, e no entanto, a comunicação que faltou foi, se o homem não gosta de Carnaval, tudo bem. Então, se ele não gosta... É o direito dele, né? É o direito dele. Agora, vamos tentar chegar aí de alguma forma. Não é crucificar e falar mal. Tem uma emissora aí que já levou um puxão de orelha porque falava de uma determinada pessoa. Um Pinóquio, não sei o que. Alguém identificou que estavam falando do prefeito e deram uma dura na rádio. Então, acho que não. Ele não gosta, mas vamos chegar a ele. Agora, olha só, quem foi que resolveu a situação do Carnaval? Quando ele disse assim, olha, o dinheiro eu arrumei, o samba perdeu. Aí todo mundo calou a boca. Então a gente se falou de dinheiro, que não ia ter Carnaval, que a escola vinha pela metade, não sei o quê. Eu também, no outro programa aqui, eu disse, é a oportunidade que os presidentes vão ter de mostrar que são capazes de fazer, independentemente de poder público. Ficar dependendo de verba do poder público. Eles já tiveram muito dinheiro anteriormente. Só que eles esqueceram que precisavam. Aqueles que gastaram em coisa que não deviam, faltou para o Carnaval. Aqueles que tiveram consciência que o que ele recebeu tinha que guardar para o Carnaval chegou. E de uma maneira que você não pode dizer que houve crise. Acho que para mim foi um dos melhores carnavais. Gostando do resultado. Você sabe o que é uma competição que tem 14 escolas? Você vai competir 14, ganhar é consequência, porque só ganha só uma ganha. E aqui ganhou, na minha concepção. Já havia dito que também antes. Toda vez que a Estação Primeira de Mangueira tem um problema interno, aguarda a Mangueira na avenida que ela se supera. Não é a primeira vez que a Mangueira... Você acha que é a garra do povo, é isso? É o chão da Estação Primeira. É o chão da estação. Não adianta. Tanto que... Você acha o chão da Estação Primeira é superior às outras? Com certeza, é. Tanto que hoje já tem escolas aí, por exemplo, a minha academia do Salgueiro.
Não tinha muito. Olha lá, pessoal da Portela vai ficar zangado contigo, o pessoal do Salgueiro. A importância do que você está falando, que é um mestre dizendo isso. O chão da Mangueira superior às outras escolas, é isso? Não, sempre superior. O chão da Mangueira, o chão da Beija-Flor. Isso aí, gente, a partir do momento que eles notaram que... Corajosa afirmação. O chão da Mangueira e o chão da Beija-Flor faz a diferença. Hoje o Salgueiro já tem chão. Já tem outras escolas que estão diminuindo as áreas comercializadas para botar o pessoal da comunidade. O que segurou o ótimo carnaval da Vila Isabel? A comunidade da Vila Isabel. O que não deu certo com o samba da Portela, um excelente samba, até de autoria, entre outros do Beto Aquino, que é nosso convidado aqui às vezes? Não, deu certinho. Não, 40 pontos, deu certo. Mas o que houve com a Portela que não chegou lá? A questão do tempo. A Portela, ninguém podia imaginar que a Portela fosse perder aquele décimo que ela perdeu. Se a Portela também não perde aquele décimo, ia mudar tudo. Enfim, Fernando, eu posso dizer uma coisa. Nós, salgueirenses, o nosso presidente fez carnaval com 2 meses, a proposta do nosso presidente é o seguinte: se nós voltarmos no desfile dos campeões, está ótimo. Quer dizer o quê? Se nós chegássemos em 6º lugar, está ótimo. E nós não chegamos em 6º, chegamos em 5º. Então, mas quem que garantiu esse 5º lugar do Salgueiro? A comunidade que cantou desesperadamente. Aquele segurou tudo. E o samba também ajudou, porque para você disputar carnaval, você já tem que levar de casa pronto. Você tem que ter uma boa comissão de frente, um bom casal de universidade de porta-bandeira, uma boa harmonia, um bom São Miguel e uma boa bateria. Isso o Salgueiro levou para lá. Mas se tivesse perdido... E desses anos para cá, eu comecei a trâmite de carnaval em 84, quando inaugurou o Sambódromo pela Manchete. Né? Fiz 3 anos pela Manchete e fiz, acho que 7 anos pela Tupi. Né? Depois mudou a situação, botaram até o Eugênio Leal, que é muito bom. Um abraço para o Eugênio, que hoje está na Fox, Eugênio Albuquerque na Fox, mas lá era Eugênio Leal e que fazia um trabalho muito bom. Especializou-se nisso. O que eu quero dizer é o seguinte: o que você vê dos anos para cá, achei que o novo realmente tem sido comissão de frente, né? Não, eu já tinha dito também em outros. Não é isso mesmo? Aqui. A criatividade está na comissão de frente. Vai terminar sendo definido em comissão de frente. Concorda então? Comissão de frente. Mas dificilmente, em 14 escolas, se teve 3 comissões de frente, que fazia alusão à escola, um pequeno gesto. Terminava a última fase do samba, a comissão se dirigindo para a escola, que já não existe mais. Eu sempre digo também para você, eu sou um eterno saudosista, não sou contra a modernidade, mas eu não vou me esquecer nunca daquela comissão de frente que os senhores vinham na frente muito bem vestidinhos, com suas carteirinhas, tirava o chapéu, e acenava para Não dá ideia por isso. um lado da passarela, outro lado do público, e o último dizia, aí vem a nossa escola. E hoje, as comissões de frente estão disputando quem faz o melhor espetáculo para eles. Diferente. E vai acabar sendo definido a escola em comissão de frente, por quê? Esse ano teve um casal de uma escola de samba que veio uma parafernália na frente do casal, que eu, como eu acompanho todos, que eu vou lá embaixo e volto, se eu não venho acompanhando do lado para ver o que eles estão fazendo aqui, eu não vi uma parafernália. Eu não me lembro em qual, mas eu achei que também que tinha uma que a própria parafernália, como se chama, o chamado carro alegórico, acabava engolindo os caras. Isso, ainda teve uma que botou o mensageiro porta-bandeira para dançar em cima de um palco elevatório que acabou com a menina. Foi a Verônica. Verônica e Diego do Império tiveram que dançar em cima de uma parafernália de 4 metros. E o Império desceu. E por isso que aconteceu? Todas as vezes que a bandeira da Verônica engolou, é no momento que ela estava. São pontos que se perdem. Perdeu. Se ela está no chão, ela sabia como ia defender daquele vento que ela pegou lá em cima. Uma outra coisa, Fernando, ela tem medo de altura, ela tem que fazer um tratamento para que ela não aceitasse dançar ali, ela ia ficar fora do carnaval. 2 meses antes do carnaval. Ela também teve que aceitar uma menina que veio da Grande Rio, com um estandarte de ouro, nota 40 no último carnaval, aí vai para uma escola que desce com ela, e aí? Aí eu pergunto, onde é que está a organização de uma presidente
que aceita... Que permite esse tipo de... Não, era... Net, já voltou. Por favor, mestre, nós tivemos um problema de sinal, deixa eu só esclarecer, mas já voltou. Então, você falava da bandeira porta-estandarte do Império. Botou isso na cabeça dele, levou para a presidente comprou a ideia. Mas por quê? Não era ela que ia dançar em cima, não era o carnavalesco, não era um parente do carnavalesco. Então foi aceito isso, mas o que aconteceu? A escola desceu, e infelizmente a Verônica também desceu com a escola, depois de ser uma menina premiada no início do carnaval que ela fez na Grande Rio, no estandarte de ouro, depois 40 pontos, aí foi dispensada. Até hoje ninguém disse por quê. Aí chega no Império Serrano, ela é obrigada a desfilar em cima de uma parafernália de 4 metros de altura, quando ela tinha medo de altura. Não teve que se preparar para isso, porque senão ela ia ficar sem escola. E aí a bandeira enrolou, e quando a bandeira enrola, perde-se ponto. É isso? Claro. Mas só enrolou porque ela estava... O vento da avenida já é assim. Mas se ela está embaixo, ela saberia sair. O que fazer para não deixar enrolar? Infelizmente. Que é o pavilhão, né? Eu só quero que a Verônica seja forte, isso vai passar, a culpa minha foi sua, que até agora não atendeu ninguém ainda, mas com certeza. Um abraço para a Verônica, que é uma das figuras mais tradicionais. Isso. Não é por aí. E tem muito mais coisa dentro do carnaval, está acontecendo de uma forma que, apesar de nós, né, CRGD, graças a Deus, temos feito um bom trabalho, digo, pelo meu que eu faço, porque desde 2015 até ontem ninguém reclamou dos meus vídeos que eu faço. Mas também já bateu a minha hora. Não vai dar, tem que agradecer por o patrão, mas em 2020, sinceramente, eu vou ver o carnaval como espectador. Até porque, da forma que eu gosto de trabalhar, de acompanhar os casais, ir lá embaixo e voltar. Haja preparo físico. Haja preparo físico. Tomei muita chuva esse carnaval, então eu não quero passar pelo que eu passei. Está com a gargantinha irritada aí hoje. Quero passar de novo por isso. Mas se eu não sair, eu vou ter que me sacrificar, porque ou eu acompanho os casais para fazer o meu vídeo corretamente, ou então eu paro. E não adianta eu ver o casal no primeiro módulo, aí eu não vi no segundo e no terceiro. Aí quando eu for fazer meu comentário, o casal foi maravilhoso aonde eu vi, e se ele caiu no módulo que eu não estava? Aí vai tudo pro alto. Então eu só quero desejar muita sorte pro pessoal do samba, do carnaval em geral, que 2020 com certeza vai ser bem melhor do que esse ano, cada ano é melhor. Agora, uma coisa eu posso te dizer, acredito que ainda queira, mas que a maneira de uma escola de samba para outra pesa, muito pesa. Eu tenho algumas considerações, mestre. Em primeiro lugar, com relação ao financiamento público para o carnaval, para as escolas. Eu, particularmente, sou absolutamente contrário a isso. Também. E por que eu sou contrário a isso? Em primeiro lugar, porque estamos falando da maior festa popular do mundo. É verdade. Quem é que faz essa festa? As escolas. E as escolas que estão agrupadas numa liga que as coordena. Eu particularmente entendo que o sambódromo deveria ser cedido à liga. E o sambódromo deveria, durante o ano, ser utilizado com atividades relacionadas ao carnaval. A gente tem a cidade de samba, mas a gente poderia ter, por exemplo, a escola de mestre-sala em porta-bandeira, mestre Manuel Dionísio, funcionando o ano inteiro no sambódromo. Podia ter um museu do samba também. Museu do samba. O que o Estado fica responsável nessa história? O Estado ficaria responsável pelo que já faz a cobertura de postos de saúde através dos bombeiros, enfim. O Estado tem que ficar responsável, tem que melhorar muito a questão do transporte. O Estado tem que cuidar da segurança, que também é importante. Essas coisas são deveres, obrigações do Estado. O resto é pela festa, pelas escolas. De lá, as escolas têm como retirar todo o dinheiro necessário. Com certeza. Para fazer o carnaval e colocar o carnaval na rua. Essa é a minha opinião. Com relação, eu me lembro ainda no passado,
a comissão de frente com os baluartes, como se dizia no passado das escolas. E eu acho que a comissão de frente hoje ela já anuncia o que será o enredo. E ela tem toda a criatividade do carnavalesco. Eu faria uma comissão de retaguarda, onde os baluartes da escola encerrassem o desfile, como era no passado, só que ao contrário, se despedindo do povo, tipo, aqui passou a minha escola. Então, essa é uma ideia que me ocorreu durante sua fala. As ideias surgem assim, tá vendo? Espontaneamente. Por causa disso que ele é presidente do CREMER. Não, essas ideias. Poxa, se uma ideia surge assim, imagina. Uma outra coisa também que eu acho muito importante. Aliás, eu tinha conversado, a gente estava lá embaixo, né? Estava falando exatamente isso. Como é que o sambódromo é pouco utilizado. Sim. É uma coisa que tem um potencial enorme. E você se lembra, o ano inteiro. E eles ficam com isso aí. E outra coisa, de repente tem o carnaval em junho também. O segundo ponto que eu queria colocar é o seguinte: eu acho a escola pode caminhar pela tecnologia sem perder a sua identidade. Dá para conciliar as duas coisas. O que a gente vê, e o mestre tem razão nisso, vira alguns espetáculos isolados dentro da escola, e muita coisa que é raiz, que é o samba de verdade, está começando a ficar em segundo plano. Então virou um espetáculo muito tecnológico. Espetáculo às vezes e a gente precisa controlar isso. Foi isso que o São Clemente disse da reedição. Que quase caiu, hein? São Clemente ficou ali, no finalzinho. Mas aí fez, pois é. O peso da bandeira, como disse. A bandeira. Deixa eu dar uma ideia. É verdade. Tudo que o senhor falou, inclusive lá no programa, eu até agradeço. Lembrado de mim lá. Ouvimos. Falar de samba e não citar o senhor, não tem que falar de futebol, tem que falar de pé. Concordo. Agora deixa eu dizer para o senhor. Já teve o Museu do Samba na passarela do Samba. Que acabou. Que acabou, né? E teve escola lá que também acabou. Acabou. O Museu do Samba acabou porque ele disse que era considerada área de risco. Meu Deus do céu. Aí eu te digo, o papel do Estado é assegurar exatamente isso. O que é? A segurança. Segurança e transporte para quem vai lá visitar. Você imagina os grandes sambas em rede, que a Mangueira, Portela, o Salgueiro, Império Serrano do passado, quantos sambas em rede? Se você tivesse como revisitá-los durante o ano, com as principais fantasias das portas-bandeiras dos mestres-salas. Mas eu já disse que o senhor já teve. Pois é, mas a gente teve. Mas qual foi a divulgação que houve, mestre Manuel Dionísio? Qual foi o suporte que o governo ofereceu para que aquilo de fato pudesse funcionar como deveria funcionar como um atrativo de turismo? Porque é uma coisa forte no turismo. Gente, quase 1 milhão de pessoas visitaram a nossa cidade essa semana. Poucos lugares do mundo recebem um afluxo de pessoas tão grande em 3, 4 dias. E elas vieram para cá por quê? Por causa do samba, por causa do carnaval, por causa dos blocos. Isso é uma fonte, eu diria que importante de dinheiro para a nossa cidade, que deveria focar no turismo, aproveitar isso. Então eu entendo que não cabe ao prefeito nem ao governador financiar a escola. Eu acho que elas têm de onde tirar o seu sustento com relativa facilidade. Ela deveria negociar a transmissão direta, não sei como é feito hoje em dia, mas eu te pergunto, você estampar a marca da tua empresa no sambódromo, no dia do desfile, seja do grupo de acesso, seja do grupo especial, quanto custa? Aquilo vai para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Você colocar a marca da tua cerveja, e nem os ambulantes no entorno podem vender outra que não seja aquela, só sabe disso. Quanto custa isso? E esse dinheiro vai para quem? Para o bolso do amigo? Não. Esse dinheiro deveria ser revertido para a Liga de tal forma que ela pudesse distribuir entre as escolas. E distribuir, eu diria, de uma forma equinânime. É claro que você sabe que o peso de uma escola como a Mangueira, como Portela, como Salgueiro, como Beija-Flor e outras, né? Mas deveria ser uma distribuição igual, de tal maneira que cada escola fizesse, com aquele dinheiro a receber, o melhor carnaval que ela puder fazer. Sim, mas aí nós estamos falando do grupo especial. Mas nós temos uma série A que vem atrás. Sim, um grupo de acesso. E um grupo de acesso da Tenência Magalhães, que, por exemplo... Que tem que receber também. Se a pena de pavão custa R$ 25 reais,
uma escola do grupo especial, Uma pena. custa 25 também. Para a escola da intendente da Série A que não recebe dinheiro nenhum. Mas aí é o tal negócio. Aí é o que ele falou. Aí quem gere o dinheiro é que vai ter que distribuir. O dinheiro que pode ser arrecadado com a venda dos direitos de transmissão, com toda a publicidade, com a possibilidade de se explorar o sambódromo o ano inteiro com eventos ligados ao carnaval, com uma escola de mestre-sala e porta-bandeiras, com uma escola de bateria. Por que não? Tudo isso já foi ventilado e até agora não está. E não sai do papel. Mas são ideias, mestre, que a gente está aqui conversando e evidentemente que não temos a responsabilidade de tomar nenhuma decisão. Exato. Isso cabe ao presidente da Liga, junto dos seus companheiros assessores, mas são ideias que deveriam ser pelo menos tentadas na minha ótica. E outra coisa, que já se definisse, que a gente possa colocar, por exemplo, que, sei lá, mas 50% do dinheiro arrecadado, 60% do dinheiro arrecadado para a Liga Especial, a Liga A principal, de sábado e domingo, no sábado, que é de acesso do Grupo A, 25%, 30%, 10%, 15% para o Intendente Magalhães, distribuindo todas as agremiações uma determinada quantia, porque o que se cobra na Intendente Magalhães é diferente do grupo de acesso e é diferente do grupo especial. Então, obviamente, que o custo vai ser cada vez maior. Então, que houvesse já até esse percentual definido pela própria Liga para ser distribuído entre todas as agremiações. E a agremiação, ela também tem, principalmente as pequenas, no seu dia a dia, nos ensaios, fontes de rendas adicionais. O ano inteiro. Tem as feijoadas famosas. Que podem ajudar a compor o seu carnaval. O que eu não entendo é que o Estado, que tem a obrigação de assegurar um ensino de qualidade, não investe nada, que tem a obrigação de assegurar uma saúde que está cada vez mais, isso eu falo, como o senhor fala do samba, eu falo da saúde, de cadeira. A saúde cada vez mais desprezada, porque quando tem corte, é corte na educação e na saúde, ponto. E a gente tem um transporte que não quer andar. A gente viu Precário, precaríssimo. As próprias pessoas que foram ao sambódromo no carnaval tiveram para de lá voltar e muitas vezes no meio da madrugada. Complicado. Então eu acho que cabe ao Estado cuidar desses aspectos. E o resto, dá na mão da Liga, a competência para isso, o pessoal de lá tem de sobra. Então, para finalizar isso, o senhor falou, vai ter. Então, olha, o sambódromo já teve 2 escolas normais. Já teve um centro cultural. Teve a sua escola durante teve quase 20 anos. Uma creche 24 horas que atendia a comunidade ali do Salgueiro. Teve a minha escola começada por 20 anos. Durante 27 anos. 27 anos, então. Não é verdade. 27 anos. Existe um lugar mais apropriado? Era o lugar que, a meu ver, nunca tinha que ter saído. Nunca. Meus pêsames aos governos que tomaram essa atitude, porque é um absurdo. Eu fui várias vezes na quadra que era representada pela Escola de Mestre-Sala Porta-Bandeira sua. Tem um disquinho do samba. Quer dizer, meu Deus do Que céu. só funciona também no carnaval. Mas tudo bem, mas graças a Deus, depois de 27 anos, hoje eu estou... Na Calouste Gulbenkian. Estou no Centro de Arte Calouste Gulbenkian, com uma sala com barra, com espelho, tem um terreirinho para fazer uma roda de bandeira. Enfim, eu tenho o espaço que eu precisava durante esse tempo todo, só consegui depois de Tantos 27 anos. anos. 27 anos. Só para repetir o sambódromo tinha 2 escolas normais, um centro cultural, uma creche agora, que é a minha escola, que deixou de ter. Acabou. Deixou de ter tudo isso. Deixou de ter tudo isso. Quer dizer, é aquele negócio, suponhamos que eu fosse médico, e suponhamos que o nosso dedicado Silvio Provenzano com certeza irá fazer, está fazendo uma bela direção. De repente eu entro lá e não vou, tudo que ele fizer eu saio fora porque é o meu. É o que acontece com o político. É o que acontece com o político. Mas, Fernando, eu acho que a coisa Você não tem humildade. É mais extensa do que nós estamos falando do samba. Vamos estender isso, vamos dizer, no Brasil inteiro. Não é só isso, não. No Brasil inteiro. Nós não temos continuidade. Consciência. Primeiro, quem conhece seu passado não entende o presente e Exatamente. questiona o seu futuro. E nós, infelizmente, tratamos muito mal isso.
Eu vou te dar um exemplo verdade. dentro da minha área médica e mais precisamente da aeronáutica, para ver como é que esse pensamento ele é geral. Precisa algumas gerações. Vamos lembrar mudar para esse quem não país. conhece que o Dr. Munhoz é tenente-coronel da Aeronáutica Reformado. Por isso que ele falou Isso. da Aeronáutica. Eu fiz prova para aeronáutica em 1980 e a minha prova prática foi dentro de um hospital que era o hospital que a gente chamava Hospital Velho do Galeão, que era exatamente ali onde é o aeroporto. Quem desce a ponte ali da esquerda, ali onde tem estender o aeroporto militar, tinha um hospital ali. Um hospital de linhas arquitetônicas lindas da época antes da guerra, ou seja, era histórico aquilo. Sabe o que eles fizeram? Demoliram, implodiram. Se era um país que tem uma consciência de passado, presente, futuro, bom, às vezes o pessoal não gosta muito que exemplifique, mas os é isso Estados mesmo. Unidos, alguns países da Europa, Itália, né? França. Sabe o que eles fariam ali? Ah, mas isso aqui não serve mais porque inaugurou o Galeão Novo, que é um hospital que funciona até hoje, na estrada do Galeão. Realmente, um hospital moderno. Sabe o que eles fariam lá? Eles fariam um museu da saúde e da aeronáutica. Com toda certeza fariam isso. Então eles tratam o samba da mesma maneira que demoliram o Palácio Monroe. É isso, é verdade. Belíssima. Linda, cheguei a Demoliram a nossa antiga Faculdade Nacional de Medicina na UFRGS. Também demoliram. Outro absurdo. Então, eu estou colocando isso aqui para chamar a atenção, porque não é só uma perseguição com o samba, não. Nós não temos no Brasil essa consciência. A cultura da memória. Exatamente. E o respeito até. Nós só estamos aqui hoje porque houve um passado atrás de nós que nos trouxe até aqui. Exatamente. E é assim com as escolas, é assim, E com a assim que saúde. tem que ser. É assim, é aquilo que foi dito pelo Cícero e pelo Fernando. Quando o governo assume um lugar do outro, ao invés dele dar continuidade, a primeira preocupação dele é destruir tudo que o outro fez para dizer acabou a era Brizola, começa a era Garotinho, acabou a era Garotinho, E para onde a gente vai? A gente dá um passo à frente, dois para trás, um passo à frente, dois para trás, e aí de repente a gente começa a compreender por que o Brasil está na situação que está. E é por esse prisma, infelizmente, mas é mesmo. Falando com o Fernando há falta de respeito. atrás, que por que a saúde em geral ela é muito problemática e nos hospitais militares elas sofrem muito menos. Não estou falando que não é um exemplo não, mas sofre porque não só na saúde, mas na área militar as coisas têm continuidade. Isso é desejo do comandante que substituiu ou que foi substituído. Isso é uma norma que tem que ser cumprida. O comandante lá, o diretor do hospital, o comandante da base aérea, ele tem que dar continuidade àquilo que foi feito e que está em curso. É isso que a gente precisa também mudar a consciência no Brasil. A gente faz um programa para falar desse aspecto, porque tem outros. Os hospitais militares ele tem uma população definida que ele atende. Diferentemente dos hospitais públicos que atendem o SUS, que é o regime de saúde mais democrático de todo mundo. Se fosse bem chegar um coreano atendido do Porto, com apendicite, ele vai no Souza Guiar, vai ser operado, vai ser tratado e volta para a Coreia curado. Exatamente. Chegar um brasileiro em Kimpong, Seul, aonde for, pode ser do sul ou do norte. Se não tiver um plano de saúde internacional, vai morrer. Isso é Fala-se mal do SUS, mas o SUS é o regime democrático. Agora, aquilo que eu aprendi, infelizmente, há muitos anos atrás, quem pretende assistir e atender a todos, não assiste nem atende a ninguém. É igual o cara que tem duas mulheres. Não tem nenhuma, pode ter certeza. Mas ainda mais complicado. É lógico. A gente quer atender a todos. Não conseguimos atender a todos. Então há que se fazer uma revisão dessa questão de saúde e pegar até como exemplo, como muito bem citou o Cícero Munhoz, a questão dos hospitais militares, que tem toda uma estrutura que funciona bem quando comparado aos outros.
Nosso tempo já foi, né, Fernando? Nosso tempo já foi, É mas rápido foi tão aqui bom, demais. foi tão bom que não dá vontade de terminar. Não, e há uma mas faz falta. Mas há uma limitação, que é a limitação da bateria também da câmera, que eventualmente ela vai estar indo bem, graças a Deus. Quero agradecer de montão a vocês. Um abraço, meu caro doutor. Vamos começar aqui pelo doutor Cícero Munhoz, que está aqui à minha direita. Muito obrigado. Eu que agradeço. Meu fim de semana sempre começa bem, eu falo isso para vocês. Que maravilha. Começa entre ótimos amigos e os nossos queridos internautas aí, né? Pois é, ao nosso querido doutor Silvio Provenzano, presidente do CREMERGE. Muito obrigado, doutor Silvio. Um abraço grande. Eu agradeço. Hoje o CREMERGE, como não poderia deixar de ser, vai prestar uma justa homenagem às mulheres, e a gente vai prestar duas grandes médicas, a doutora Terezinha, uma ginecologista das antigas, e a minha querida Jussara Regina Valverde, médica e poetisa, que bacana, da Associação Brasileira de Médicos e Escritores. Ela será homenageada. Eu queria que você incluísse aí a doutora Rosa Célia, que é uma figura extraordinária na área de cirurgia cardíaca. E vamos também homenagear a dona Penha, que é no CREMERGE, a funcionária mais antiga, com mais de 40 anos dedicada ao CREMERGE. Que beleza. Ela é responsável pelo coração do CREMERGE, que é onde dão entrada os processos éticos profissionais. Dona Penha, que tem uma história, será homenageada pela atual direção do CREMERGE. Nosso respeito a essas duas médicas, incluindo a doutora Rosa Célia, a doutora Rosa Maria Castelar, a quem eu devo muito dos ensinamentos que eu recebi na minha vida. Enfim, são tantas as mulheres que eu deveria citar aqui, minha querida Dorinha, a Ana Paula, que é uma guerreira, enfim, a minha mãe, que eu já falei. Só posso dizer a vocês, mulheres, muito obrigado. Sem vocês, a vida não seria cinzenta. Com certeza. Que vocês dão à vida. Com certeza. Meu caro mestre Manuel Dionísio, suas despedidas. Desejar aí felicidade para todas os presidentes de escola de samba que conseguiram botar o seu carnaval na rua, em especial o pessoal da Intendente Magalhães, que é o grupo especial. Os meus casais de mensagem de porta-bandeira, parabéns para vocês. Não reclame se vocês não mantiveram suas notas, e não reclame do jurado enquanto não ler sua justificativa, porque se vocês perderam o ponto, alguma coisa de errado vocês fizeram. Leiam onde vocês perderam o ponto, vamos trabalhar para que o ano que vem tudo corra bem. Muito bem, e eu estou chegando ao final do programa do dia de hoje, final de semana. Hoje eu vou ter um almoço, não sei se, com certeza vocês não poderão. Aliás, eu não posso convidar porque o convite é do Aibinder, do Dr. Aibinder. Aí fica meio estranho, né? Mas eu vou lá almoçar. Conhecendo o Luiz Aibinder, ele delegaria a você. Então estão convidados. Um beijo para o Aibinder, meu mestre. Do Aibinder, também o Fábio vai estar lá, o Brandino, né? Aquela turma boa, lá no Otto, lá da Rua Uruguai. E um grande abraço a todos vocês. Sábado e domingo não tem o programa. Eu queria informar que aquele curso de inglês que eu estou dando aqui gratuitamente para as pessoas terem uma noção básica da língua, eu vou continuar fazendo a partir da semana que vem, sempre às terças e quintas-feiras, ok? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, um bom fim de semana. Namastê. Toma um cafezinho antes de sair. Não tem uma gravação agora com a TV Brasil. Uma coisa, mestre, não sei. Falamos aí em Tenente Magalhães, na TV.